Olá, você conhece Eutico? Eutico é um personagem bíblico que se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos do 7 ao 12. Esse rapaz, a Bíblia fala que ele estava num cenáculo, ouvindo a palavra de Deus. E Lucas, que é o autor dessa epístola, ele se inclui no texto, nesses versículos, porque ele estava também ali junto com Paulo. Paulo era o grande missionário que estava passando ali por aquelas cidades e se deteve em Troade, porque Deus tinha uma obra a fazer ali, porque Deus queria mostrar o seu poder naquele lugar e mostrar o quanto ele é bom e maravilhoso. E Paulo ali, a Bíblia diz, vocês confiram aí também, a Bíblia diz lá nos versículos, de 7 a 12, que era no primeiro dia da semana, ou seja, era no domingo, e eles estavam ali reunidos, todos eles ali, com pessoas que queriam ouvir a palavra, e Paulo devia seguir viagem, porque ele não ia ficar só em Troade, ele tinha muitos lugares, Ele ia a Mileto, ele ia chegar em Éfeso, muitos lugares, Cesareia, mas ele se deteve ali em Troade. Deus queria que ele falasse, que ele exortasse ali, e o seu discurso foi muito longo. E aquele moço, aquele jovem chamado Eutico, ele estava sentado em uma janela. Nós não temos noção, a Bíblia não relata o porquê que ele estava numa janela, mas a gente pode deduzir que o cenáculo já estava lotado. Esse jovem deve ter chegado bem depois, não é? De um dia cansativo de trabalho, até porque já era quase meia-noite quando tudo isso estava acontecendo. Então esse jovem cansado sentou-se na janela, até porque queria repousar ali, queria ficar mais acomodado, bem acomodado. E de repente a Bíblia diz que o discurso foi muito prolongado e ele adormeceu na janela. Devia estar de uma forma confortável, que ele adormeceu. E a Bíblia diz que ele caiu. E quando ele caiu morto. E houve ali um rebuliço muito grande. As pessoas correram para ali dar assistência àquele jovem, mas constataram a sua morte. Paulo também veio junto. Paulo não ficou lá, não continuou o seu discurso quando viu que uma tragédia havia acontecido, não é? Paulo também chega ali, abraça aquele jovem. A Bíblia não diz o que ele falou ou se ele falou alguma coisa. Diz que ele inclinou-se sobre o jovem, abraçando-o, e falou para os demais: não vos perturbeis, que a vida está nele. Então aquele jovem já tinha sido ressuscitado ali com a oração ou com a intervenção ali de Paulo, e o Espírito de Deus que estava ali com eles, trouxe aquele jovem à vida. A Bíblia diz que Paulo volta ao seu discurso, ainda falou bastante, porque a Bíblia usa a palavra largamente, ele fala largamente até o romper da alva, ou seja, não foi até meia-noite. Com esse episódio, esse menino voltou, a Bíblia diz que ele volta, e todos ficam grandemente confortados, e Paulo dá continuidade ao seu discurso, à sua pregação, que vai até o romper da alva. Então, foi até bem mais tarde. E o que é que eu aprendo? O que é que você aprende com essa lição? Essa lição, ela tem vários indicativos, de que nós podemos ter cuidado, nós precisamos, na verdade, termos cuidado com essas atitudes. O que significaria a janela naquele momento? A janela estava significando algo tremendo, porque a janela em si, você olha para o interior, se for do ambiente, e também olha para o exterior. Quando nós estamos olhando para o exterior, nós ficamos dispersos, nós não entendemos muitas vezes que o que está dentro do interior é que nos faz bem, é que nos vai fazer alegres. E esse jovem, talvez ali naquele momento, assim como nós também podemos cometer vários erros,
quando estamos na janela e a janela não nos traz o que nós precisamos realmente. A janela lá na Bíblia também tem significados. A mulher do rei Davi, a Mical, ela estava observando o rei voltando da conquista ali da arca, voltando para Jerusalém, voltando para o seu lugar, para o templo. E aquela mulher achou que Davi estava ali se mostrando demais, porque ele dançava. E ela o repreendeu, e com isso, por ele estar adorando ao Senhor. E ela repreendeu, chamando de palavrões, né, de palavras feias mesmo. Ela não pôde mais gerar filhos. Não teve filhos durante toda a sua vida, não é mesmo? E o próprio Davi, quando estava em seu palácio real, olhando ali, né, naquele momento, numa janela, vamos dizer, observando aquela mulher que estava ali se banhando, que era a mulher do Urias, e a Betsebe teve todo aquele problema. E o sono, esse sono profundo, que também temos que ter cuidado. Temos que prestar atenção, não podemos cochilar muitas vezes. Um cochilo é suficiente para a gente cair da janela. Assim como foi com Sansão. Dormiu profundamente no colo de Dalila, revelando o seu segredo, né? E ele era nazireu. Nazireu é aquele que faz voto, e o voto do cabelo que nunca pode cortar, assim como Samuel foi nazireu também. E aí, aquele voto, aquelas tranças, aquele cabelo enorme que simbolizava o poder de Deus nele, a graça de Deus sobre a vida dele. Ele permitiu que uma mulher soubesse do segredo do Senhor com ele, num sono profundo. Ele perdeu o seu cabelo, foi rapado, foi raspado, e ele perdeu a força, ele perdeu a presença do Espírito Santo com ele. Um sono profundo pode afastar o Espírito Santo de nós. Então que venhamos a ter cuidado, venhamos a ter discernimento para aquilo que Deus está falando conosco. Que não fiquemos na janela, no muro, não fiquemos ali morno, né? O Senhor não se agrada disso. Que essa passagem possa nos trazer esse ensino. O moço foi ressuscitado porque Deus tinha propósito nisso para nos abrir os olhos, e que você possa ser grandemente abençoado pelo Senhor. Amém?